Bom dia a todos, tá? Como eu falei anteriormente, no caso ontem, né? Hoje a gente vai se encontrar para tirar dúvidas, tá? Então, o cargo-chefe da aula de hoje são vocês, tá? Vocês vão dizer o que vocês estão com dificuldade, ou você entendeu, ótimo. Na verdade, depois eu repensei a minha fala, eu teria que. Tem só uma coisa para retificar em relação à minha fala, tá? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Tá, eu coloquei esse tirar dúvida para geral, tá? Tanto cálculo como FMC. Eu acho que não vai ter muito problema, às vezes nas aulas de exercícios comparecem menos pessoas, né? Então, não vejo problema de. Bom, deixa eu só organizar aqui. Esse, esse símbolo aqui, né, ele é um símbolo de implicação diferenciado, tá? Se chama, nesse caso aqui, ele se chama martelo semântico, mas também tem um martelo sintático. Aí, o que que, o que, que essa informação está me dizendo, né? É que a valoração que transforma essa fórmula em verdade vai transformar essa em verdade também. É tipo isso. Então, alfa está implicando tautologicamente em beta. 2,6, tá. Esse é do cálculo, né? Tá, já vou para lá. Deixa eu só responder. Peraí. Eu li que também há o símbolo de catraca única. Como assim catraca única? Respondo já, viu, Cristian, sua pergunta. Catraca, isso eu nunca ouvi nos textos de lógica esse símbolo. A não ser que isso seja em outro contexto. Deixa eu ver isso que você está mostrando. Eu não sabia desse termo, né? Nunca tinha visto esse termo. Mas é isso mesmo, é uma consequência lógica, é um modelo, como estava falando ontem, é uma consequência semântica, tá? A consequência semântica é em função de valoração, tá? A gente demonstrações no ramo semântico a gente usa a verdade e a falsidade. Esse símbolo aqui é consequência sintática, tá? Esse que só tem um. Então significa que ele é usado normalmente quando não se trabalha com a verdade, né? Você trabalha com as formas. Por exemplo, as demonstrações que a gente faz em cálculo. Se eu fosse escrever logicamente, eu usaria esse símbolo e não esse. Na verdade, não é positivo, é verdadeiro.
A valoração que faz A ser verdadeiro fará ser B verdadeiro. Mas por que o quê? Não, é só para dizer que é outra maneira de verificação. Quando tem dois, é usando valores de verdade. Quando é um, é sistema formal. Que é esse de sistema formal é o que a gente faz em cálculo, é o que a gente fez em geometria euclidiana. Seria esse símbolo aqui seria o mais adequado. Ok. Agora eu vou responder o Christian. Conceito de modelo. Modelo é uma valoração que torna uma informação verdadeira. Peraí, deixa eu ver. Eu não entendi essa última frase, que é tipo um T sem aba esquerda. Como assim, um T sem aba esquerda? Modelo é uma valoração que todas as fórmulas de um conjunto de fórmulas se torna verdade. Gama. Ah, isso é gama. Gama é um conjunto de fórmulas. Isso. É o gama maiúsculo, esse símbolo. Então, só fazendo a leitura, tá? Eu tenho uma valoração, né, que é modelo para um conjunto de fórmulas. Aqui que significa que todas as fórmulas, essa valoração vai torná-las verdadeiras, né? Para todas as fórmulas. É isso que quer dizer. Quando isso acontece, aí nós temos um modelo. Aquela valoração se chama modelo. Nada, deixa eu. Obrigado a você. Agora a pergunta do Christian. Se puder me dar uma ideia nesses pontos, porque não estou conseguindo compreender o teorema 2.6. 2.8, limites fundamentais, 2.6, teorema da velocidade via limites. Tá, deixa eu ver aqui, você escreve mais, né? Teorema 2 pontos, espera aí, se puder me dar uma ideia nesses pontos, porque não estou conseguindo compreender o teorema 2.6. O teorema 2.6 me diz o seguinte, para a gente falar, né, que o limite de uma função é L, quando x se aproxima de A, se somente se os limites laterais também der L. Tá? Então, se eu fizer o limite pela esquerda e fizer o limite lateral pela direita e ambos der L, aí eu posso, né, afirmar que o limite, quando x se aproxima de A, é L. Essa é a ideia desse teorema. E o contrário também. Teorema 2.7 e 1 e 2. 2.7 e 1 e 2. No caso, teu problema na leitura dessa definição.
é a questão desse MSN. Sim, é porque é o seguinte, essa função aqui, ela está indo para o infinito. Se ela está indo para o infinito, significa que ela não está se aproximando de ninguém. Tá, eu explico sim. Voltando, né, se ele está indo para o infinito, ele não está se aproximando de ninguém. Como é que eu digo que, né, como é que eu posso escrever através de símbolos essa informação, né? Como é que eu posso dizer que algo está se afastando? Então, eu tenho que usar um número, porque o infinito é maior do que qualquer número. Né? Um número, ele determina uma quantidade fixa de qualquer coisa, né? Mas o infinito não, ele sempre ultrapassa isso. Então, para a gente dizer isso, né, para a gente dizer que o f de x está indo para o infinito, ou seja, ele está indo embora, vamos dizer assim, né, falar de uma maneira mais simples, ele está indo embora, né, para um infinito positivo. Então, para todo número que a gente considerar, né, positivo, vai existir um delta, tá ok. Esse delta vai fazer o x se aproximar do a, e isso vai implicar que o f de x vai ser sempre maior do que m. Tá? Então, a ideia é essa. Aí, para o n, é idêntico, né? Sendo que o n é o caso quando a gente está indo para menos infinito. Então, eu tenho que... É a mesma coisa, né? O f está indo para um infinito negativo. Então, eu considero um n negativo, de tal maneira que quando o x se aproximar do a, o f de x vai estar abaixo desse número negativo, né? Ou seja, ele está indo embora também, sendo que para a parte de baixo da reta, né? Para baixo, né? Não sei se ficou claro aí essa ideia para o Christian. Tá, ainda tem mais uma coisa, né, que você pediu, que foi a definição 2.8.1, né? O teorema 2.8.1. Deixa eu só colocar nele esse teorema aqui. Sim, esse teorema me diz assim, falando de uma maneira bem básica, né? Eu tenho o limite de uma função que vai para um número quando x se aproxima de um número. Então, na escrita, né, dessa definição básica, vamos colocar lá na definição de limite, qualquer definição de limite, né, na verdade na primeira, eu vou falar bem bruscamente assim, só para a gente visualizar, né, essa ideia. Então ele deu um limite semelhante a esse, né, sendo que no lugar do L ele deu um certo B. Então perceba, quando x se aproximar de A, ou seja, x quando estiver próximo de A, ele vai estar no intervalo, né? Porque ele vai estar eu quero números próximos de A. Então eu posso definir um intervalo que o x está ali, né? Ou seja, ele só quer que o teorema só diz que quando existe esse intervalo, ele só quer que você exiba, né? E a gente exibiu. O intervalo, não sei se você se lembra, é o intervalo de A menos epsilon até A mais epsilon. Né? O A está entre esses dois valores. E o que isso significa? Que a minha função vai ser limitada. Então, observe que essa diferença aqui faz com que minha função seja menor do que epsilon. Ou seja, essa escrita já é quase uma ideia de limitação. Tá? A diferença de dois valores é menor do que um valor que eu quiser. Então, aqui já tem uma ideia de limitação. Indiretamente, o que aquele teorema quer dizer é praticamente esse, mas com outras palavras. Né? Ou seja,
é como se fosse assim, né? A limitação do meu intervalo no domínio vai fazer a minha função se tornar limitada, né? Dentro daquele domínio. Indiretamente seria isso, né? Então é só questão de reescrever. Então o que aquele teorema quer é que você pegue esse teorema tradicional, né? O inicial, e exiba um intervalo aí como eu falei, o intervalo que a gente exibiu é A menos epsilon e A mais epsilon, e mostrar que essa convergência aqui, né, que é da conservação do sinal, mostrar que essa convergência aqui eu consigo escrever assim, né? A distância de f de x para zero é menor do que m, então o que eu só preciso fazer, né, na definição tradicional aqui é L, no caso aqui vai ser B. Então, sei lá, se eu abrir essa desigualdade, né, e tirar o B, será que eu consigo escrever ela nesse formato? É isso que ele quer, né? E a gente viu que dá. Não sei se deu para visualizar, porque aqui eu estou falando das ideias, né? Não estou especificando. Mas me diga aí, me dê um feedback. Deu para clarear mais. Aí no caso, se eu fizer, né? No caso, pensa aí rapidão. Como o limite existe, né? Então você tem duas tarefas, né? Esse aqui eu já comentei, né? Como é que monta-se o intervalo. Mas aí, na definição, né, vai aparecer lá no final da definição, né? Quando a gente abre aquela definição inicial. A distância de f de x para b vai ser menor do que epsilon. Então você vai ter que trabalhar com essa desigualdade para transformar nessa. Né? Essa é o trabalho desse teorema. Né? É ver se a gente consegue escrever isso. E a gente conseguiu. Tá? Faça um rascunho aí, já já eu volto para ela e mostro aqui para você, novamente. Enquanto isso, eu vou tirar as outras dúvidas. Tá ok? Então, não sai daí não, que já já a gente discute esse finalzinho. Você me diz aí o que você conseguiu e depois eu exibo. Agora eu vou... O Arthur Santiago pediu para explicar a letra E da questão 6. Então, vamos lá. Lá embaixo, né, nos exercícios. Então, deixa eu mostrar aqui. E ele não fala... Eu acho que é do cálculo, né? Que ele não comentou aí de qual era. Letra E, questão 6. Pronto. Se for essa, a ideia dessa questão é o seguinte. O meu numerador é um número, o meu denominador está indo para zero. Qual é a minha preocupação? É saber se em valores próximos de zero, essa parte de baixo vai ser positiva ou negativa. Esse é a nossa... É o que a gente tem que fazer, né? O nosso trabalho nesse item é esse. Então, para a gente saber disso, a gente tem que olhar pelos dois lados. Né? Porque pelo lado esquerdo eu não sei se isso vai dar negativo e pelo lado direito eu não sei se isso vai se inverter. Também não sei se pelos dois lados vão dar o mesmo sinal, né, quando estiver próximo do zero. Aí no caso se der valores negativos próximo do zero, isso aqui vai para menos infinito. Se der valores positivos, isso vai para mais infinito.
E se para os limites laterais der valores diferentes, aí o limite não existe. A ideia dessa questão é essa. A ideia dessa questão é essa. Não sei se você visualizou. Então, a expressão é simples, tá? A expressão é simples. Aqui a gente pode só fazer uma reescrita para facilitar a essa análise do sinal. Então vamos só ver aqui rapidinho. Eu vou colocar só a expressão, tá? Não vou escrever como limite, não. Então a expressão é assim. Sobre x ao quadrado menos 1 aí essa expressão, ou menos x, aí essa expressão a gente vai escrever assim, colocando o x em evidência, um dos x, né? Para avaliar o sinal. Então, vamos avaliar o sinal. Vamos pegar números pequenos negativos. Então, próximo de zero. Então, esse cara próximo de zero, negativo, né? Então, essa parcela vai ser negativa. Aqui vai estar próximo de zero, negativo, né? Aí um negativo menos 1 vai dar negativo também. Menos com menos vai dar mais. Então, quando o x se aproximar de zero pelo lado negativo, né, pelo lado esquerdo, essa parte de baixo aqui vai ser positiva. Significa que pela esquerda ele vai para o infinito positivo. Eu vou escrever aqui grosseiramente, tá? Ele vai para o infinito quando x for para zero pela esquerda. Então, essa expressão aqui está indo para infinito positivo quando x se aproximar de zero pelo lado esquerdo, ou seja, valores menores do que zero, no caso, os valores negativos, né? Só relembrando, valores próximos de zero, sendo menores do que zero, esse x vai ser negativo, esse x vai ser negativo, e algo negativo menos 1 dá negativo, né? Então, esse produto de baixo está positivo. Pelo aquele teorema que a gente viu, isso aqui vai dar infinito positivo. Agora vamos observar pelo outro lado. Deixa eu pegar aqui essa expressão. Deixa eu só copiar aqui. Aqui eu quero ver pelo lado positivo agora. Aqui eu não sei ainda, né? Vamos fazer a análise. Pelo lado positivo, esse cara vai ser positivo, né? Ele está próximo de zero.
E esse cara aqui vai ser positivo, mas ele é bem pequeno, né? Ele é próximo de zero. Quando eu subtrair, esse parênteses vai ser negativo. Então, um termo positivo, me diz só uma coisa. O que que... Peraí, tem muita pergunta. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá. Porque aqui no celular não estou vendo. Tá. Não, ótimo. Sim, então essa pergunta é do Arthur, assim, né? Terminando a pergunta do Arthur, esse número é pequeno, mas é positivo, então esse carinha aqui vai ser positivo, e esse carinha aqui, ele é pequeno, quando eu subtrair um vai dar negativo aqui. Então significa que esse limite, né, vai dar negativo. Conclusão, né, o limite não existe, né? Porque por lados distintos deu coisas diferentes, tá? Isso aqui que eu estou falando é a questão é da 6, né, que quem pediu foi o Arthur. Espera aí, deixa eu só achar aqui. O Arthur Santiago. Então, em relação a como eu tirei essa dúvida, foi o Arthur que perguntou, eu gostaria de saber o feedback dele, tá? O que ele achou. Eu não tinha simplificado, né? De quando fui fazer o x de d a zero pela direita. Ah, tá, isso. Pronto, ótimo. É como eu falei, né? Às vezes a maneira que a expressão está escrita, às vezes não ajuda a visualizar certas coisas. Mas aí quando você reescreve, aí ajuda. Nesse caso não existe, exato. Não existe porque deu valores distintos, né? Por um lado deu mais e por outro deu menos, né? Limites diferentes. Teorema da unicidade, né? Via limites laterais, garante que não existe um limite. Ok, deixa eu seguir a ordem aqui das perguntas. Então, eu respondi a do Arthur, agora eu vou responder a do Lucas. No caso, A implica tautologicamente B, numa tabela verdade, a natureza dele seria somente que toda vez que A é verdade, faz com que a implicação B seja verdade também. Exatamente, é exatamente isso. Tá? A valoração que torna A verdadeiro, se tornar o B também verdadeiro, é porque A implica tautologicamente em B. Poderia dar um exemplo de uma questão assim, para melhor visualização na prática? Sim, tá? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu abrir uma ferramenta que talvez seja melhor. Eu abri essa espécie de Excel aqui, tá? Exponha que vou montar aqui uma fórmula. Então, suponha que aqui vai ser A, aqui vai ser B, né? Deixa eu ver aqui, ó, amplia. Não. Aí suponha que essa daqui vai ser, criar uma fórmula aqui, tá? A e B e
Deixa eu pensar aqui. Então, assim, uma simples aqui. Qualquer uma, só para a gente ver. Aqui eu não estou vendo a opção de ampliar. Tá? Nem Ctrl mais amplio. Mas todo mundo está conseguindo enxergar essas fórmulas que eu escrevi aqui? Deixa eu só ver aqui. De quem eu estou respondendo a pergunta agora? É o Lucas de Lima. Tá? Aí vamos só ver quais são as opções aqui para A e B, né? Então, todas as valorações possíveis aqui pode ser essa, verdade, verdade, verdade. Falsidade, né? Pode ser que aconteça isso. Pode ser que aqui seja falso, aqui seja verdade, ou que ambos sejam falsos. Muito bem, como é que fica A e B, né? A e B só é verdade quando ambos são verdadeiros, né? Então, tem o item A, o primeiro item, que ambos são verdadeiros, e os demais não, né? Consequentemente, só é verdade para o primeiro, para os demais aqui vai ser falso. Falso, falso. Aí a gente vai fazer agora B implicando A implica B. Na verdade, eu vou fazer o contrário aqui. Deixa eu escrever aqui o contrário. Eu coloquei a seta agora, inverti, né? A seta para cá. Então, A e B implica B, tá? Muito bem, aí qual é a condição da implicação? O antecedente sendo falso ou o consequente sendo verdadeiro. Então, vamos ver isso. Na primeira, é desse para esse, né? Agora, seguido aqui no sentido para a esquerda. Então, consequente aqui, verdadeiro. Então, isso é verdadeiro. Aqui, o antecedente é falso. Então, é verdadeiro. Consequente é verdadeiro. Então, isso é verdadeiro. O antecedente é falso. Então, isso é verdadeiro. Ok. Aí, quando é que é a consequência tautológica, né? Nesse caso aqui não ocorre isso. Na verdade ocorre, né? Que é assim, ó. Suponha que esse aqui é alfa e esse aqui é beta. Essa fórmula que a gente fez aqui é uma tautologia. Mas a implicação tautológica é assim. Será que a valoração que torna essa fórmula que está destacada aqui verdadeira, será que eu consigo verificar a verdade disso? E de fato a gente vê isso, né? A valoração que torna essa fórmula verdadeira é a primeira linha, né? Essa valoração aqui faz com que essa fórmula se torne verdadeira. E a mesma valoração vai fazer com que essa fórmula se torne também verdadeira, né? Então, essa fórmula aqui implica tautologicamente nessa. Essa seria a ideia de uma implicação tautológica via tabela verdade, tá? Essa última que está destacada aí, ela é tautológica,
Tá? A implicação tautológica, você pega a valoração que torna verdadeira. Né? Eu não posso pegar as demais, porque as demais torna essa falsa. Né? E não é isso que a definição diz. Isso, no caso, é a pergunta do Lucas de Lima, né? Que ele pediu um exemplo prático. Não sei se ficou claro aí. Tá? Ele dá um feedback aí para eu passar para a próxima pergunta. Então, por ela ser verdade na primeira linha, né, implica verdade. É justamente implicação tautológica. No caso, a única coisa que eu vou precisar corrigir na aula de mais tarde, né, na aula de hoje, é que eu não precisa que a fórmula seja uma tautologia, tá? A fórmula não precisa ser tautologia. A implicação tautológica, eu vou pegar a valoração que torna a fórmula verdadeira. Essa é a diferença. Aí eu vou ver se com aquela valoração, né, no caso aqui, é a fórmula que está, essa fórmula eu quero saber se implica nessa, né? E com a valoração dessa, essa é verdadeira. Então, né, só repetindo, né, essa segunda, na verdade a primeira implica a segunda tautologicamente. Tá, por que que deu verdade em todas as... Deu verdade pelo seguinte, a gente está fazendo desse para esse, né? Então é A e B implica B, né? Que é essa... Eu vou escrever ao contrário aqui, que fica melhor. A e B implicando em B. Então, esse cara aqui vai ser o antecedente, esse cara aqui vai ser o consequente. Aí, o que que no material tem escrito, né? Só para reforçar a ideia da valoração. A valoração aqui, ele está me dizendo que a implicação é verdadeira se a primeira, se o antecedente, né, que é alfa, for falso ou o consequente for verdadeiro. Então, para eu olhar a verdade dessa frase, basta eu olhar para um dos dois, tá? Eu verifico se já satisfazer isso, acabou, se é verdade. Né? Se o primeiro for falso, então a frase inteira já é verdadeira. Se esse segundo for verdadeiro, então a frase inteira já é verdadeira. Não precisa conferir os dois. Só se quiser. Então, falando de uma maneira, né, não tão formal, uma verdade implica numa verdade. Então, isso é verdade. Uma falsidade pode implicar na falsidade, né? Também isso é verdade. Uma falsidade pode implicar numa verdade, então isso é verdade. E uma falsidade pode implicar na falsidade, né? Isso também é verdade. Por isso que deu sempre verdade aí nessa coluna. Ok, obrigado a você. Deixa eu só ver na ordem qual é a próxima pergunta. Próxima pergunta do próprio Gabriel, né? Professor, bom dia. Eu já consegui fazer a maioria dos exercícios na questão de cálculo. Ótimo. Mesmo sabendo da definição, não consigo enxergar exatamente a maneira de fazer. O senhor poderia dar uma luz, se puder fazer um item mais simples da questão, para deixar como base para que eu possa fazer, serei grato. Tá. Essa aqui dá um pouquinho de trabalho, mas sem problemas, tá? Vamos fazer o seguinte. Aqui, para não perder muito tempo, tá? Eu vou escrever de uma maneira diferente, mas vou dizer aqui o que eu estou fazendo. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que x vai, sei lá, para 1. Eu vou pegar um exemplo qualquer e vou mostrar aqui como é que funciona. Aí, como é que fica a função, sei lá, 2x, vou pegar bem simples mesmo, tá? Para não demorar tanto.
2x vai para onde, né? Quando x vai para 1. Isso aqui vai para 2. Eu vou escrever. Aqui não tem muita coisa, não. Aqui. Pronto. Sendo que aqui é igual. É assim, né? Vamos pegar esse exemplo bem básico, só para a gente visualizar como é que procede, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é escrever a definição. Então, vamos escrever aqui. Então, para todo epsilon, positivo, existe existe delta, também positivo, tá ok. A distância, já vou escrever em módulo, né? De x para 1, quando for menor do que delta. Isso aqui vai implicar, só enfatizando uma informação, em cálculo a gente coloca a seta dupla para indicar a implicação, tá? Por quê? Porque a seta única indica que uma função está indo para aquele valor no limite, tá? Então isso aqui, se for usar também para implicação, aí confunde tudo. A implicação do cálculo é assim, né? Muito bem. Implica que 2x, né, a distância de 2x para 2 tem que ser menor do que epsilon. Calma aí, eu vou responder todas as perguntas, tá? Só estou respondendo na ordem. Eu ainda estou numa pergunta que está lá em cima, que é a pergunta do Gabriel Silva, que ele pediu para fazer qualquer uma do estilo da primeira questão da lista. Eu acho que é isso. Que ele relata aqui que está com dificuldade de enxergar a maneira de fazer. Então, muito bem. Esse limite existe, isso aqui é a escrita, né? É a escrita da sua definição. Ok. Então, qual é o nosso papel aqui, né? Se ele diz que para todo epsilon existe um delta, então significa que esse epsilon é um número dado fixo, né? Que você diz para qualquer epsilon. E eu vou considerar que ele é o próprio epsilon. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um delta. E, de preferência, que seja em função do epsilon. Porque o epsilon, como é qualquer, então essa informação você já tem, né? Essa informação você tem que mostrar, né? Sei lá, suponha que todo mundo aqui na turma, né? Esse exemplo é bem bobo, mas é um exemplo interessante, né? Que eu vou falar agora. Todo mundo na turma é comprometido com alguém. Então, para todo aluno, existe alguém que forma o respectivo casal, tipo isso. Então, escolha alguém, né? Você tem que exibir quem é o seu respectivo companheiro. É mais ou menos essa mesma ideia. Para todo epsilon,
você tem que exibir um delta. Né? Você tem que exibir qual é o cara que vai encurralar esse x na direção do 1, que vai provocar que o 2x ele se aproxime do 2. Mais ou menos por aí o caminho. Então, como esse cara eu tenho que mexer com essa segunda parte. Então, vamos mexer aqui com a segunda parte. Então, esse módulo aqui, o que a gente pode, né, falar dele? A gente pode dizer que esse módulo aqui que eu vou escrever agora é menor do que epsilon. Não é assim? Se a gente observar o que aconteceu dessa linha de cima para essa, dessa linha para essa, eu só coloquei o 2 em evidência. Ok. Como o 2 é positivo, eu posso tirar ele do módulo, tá? Módulo de 2 é 2. Então, isso significa... Vou fazer aqui mesmo. Então, isso aqui significa, né? Right. Isso significa que se eu escrever assim, x menos 1, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Porque o módulo do 2 é o próprio 2. Aí, outra coisa, né, que é de se observar. X se aproxima do 1, né? Eu estou mexendo com isso. Mas já apareceu aqui, ó, x se aproximando do 1. Ou seja, eu já vou começar a... Eu já tenho condições de escrever um delta, né, com a cara do epsilon. Como o epsilon é dado, então o delta eu vou conhecer, né? Eu vou dizer quem é que ele é, né? Eu vou garantir que ele está existindo de fato. Então, se eu dividir essa desigualdade por 2, não vai ter problema, tá? Porque eu estou dividindo por um valor positivo. Então, isso significa que aqui vai ficar módulo de x menos 1 é menor que epsilon por 2. Tudo bem. Então, para todo epsilon existe o delta. Para essa função aqui, 2x, basta que meu delta seja o epsilon que eu pegar dividido por 2. Aí eu vou garantir que meu limite vai existir. Então, a ideia desses tipos de questões da primeira de cálculo é essa, tá? Essa é a maneira de se resolver. Não sei se vocês, né, no caso, o Lucas de Lima, né, que me pediu, não sei se ele consegue enxergar, né, com essa visualização aí, com a minha explicação. Tá, ele não falou nada ainda, mas enquanto ele se pronuncia, eu vou procurar outra pergunta para responder. Ah, não, minto, essa é do Gabriel, tá? Essa pergunta que eu respondi agora é do Gabriel, Gabriel Silva, tá? Não sei se ele conseguiu visualizar. Tá. Aqui já resolveu, porque eu quero exibir o delta, tá aqui, ó. X menos 1 não é menor do que delta?
E quando eu mexi com essa parte aqui, eu não cheguei que x menos 1 era menor do que epsilon sobre 2, então esse epsilon sobre 2 é meu delta. É isso que ele quer, né? Dado um epsilon, diga quem é o delta. Tá aqui o delta. Epsilon não é qualquer, né? Que ele diz para todo delta. Pegue o delta que você pegou inicialmente e divida por 2. Esse vai ser meu delta. Desculpe. Pegue um epsilon qualquer, divida por 2, e isso vai ser seu delta. Aí eu tenho como garantia. É isso. Considerando o delta igual a epsilon sobre 2, garantiu a convergência, o 2x vai para 2. Valeu. Na verdade, aqui o caminho, a ordem do caminho é pegar o epsilon, né, e tentar exibir o delta em função dele. Não o contrário, tá? Cuidado, isso é importante, tá? Você botou aqui, né? O Lauro já foi aproveitando e foi perguntando. Sempre que eu conseguir desenvolver delta até epsilon ou vice-versa. Aí tem que ter cuidado, tá? Vamos na ordem. Na ordem é outra pergunta do Lucas de Lima. Suponha que A implica B, no caso A é suficiente para B e B é necessário para A, certo? Isso. É exatamente isso. Tá, aí o Lauro colocou um link da web da Stanford, né, do A implica B. Aí o Lucas de Lima falou assim, eu coloquei e veio a tabela verdade. De fato, a tabela verdade, ela justifica o A implica B, tá? Se você observar a tabela verdade do A implica B, você vai ver. Quando o A deu falso, a implicação deu verdadeiro. Quando o B deu verdadeiro, a implicação também deu verdadeiro. Agora, essa questão do A é suficiente para B e B é necessário para A é reescrita, tá? Você pode escrever isso até sei lá, no Wikipédia mesmo. Você vai ver isso. E a Tina já enfatizou aí, tá? Se A, B, A, né, vírgula B é a mesma coisa de A implica B. A somente se B também é A implica B. B se A também é A implica B. E as duas frases que, no caso, o Lucas de Lima perguntou. Tá tudo correto. Foi assim que ele mostrou ontem, mas é isso mesmo. São as 5 maneiras de escrever A implica B. É que com a tabela verdade eu estou tranquilo e visualizo a coisa. Estou confuso com as terminologias suficientes e necessárias. Para entender isso, essa questão da suficiência e a necessidade, inclusive a suficiência é um dos meus alvos de pesquisa, tá? Explicar o que é suficiente, tá? E suficiente é o mínimo para se garantir a verdade, tá? Então, qual é o mínimo para se garantir a verdade? É que o A seja falso, é o mínimo. E o que é necessário? Que B seja verdadeiro, tá? Ou seja, a conclusão necessariamente tem que ser verdadeiro para ser verdade, a implicação toda. Aí seria uma questão filosófica, tá? Assim, discutir suficiência e necessidade. Ou talvez você veja isso com mais detalhes na FMC2, porque o FMC2 ele trabalha um pouco com lógica modal, tá? E ele já trabalha com possibilidade e necessidade, né? Que é a lógica que pega a lógica proposicional e adiciona esses dois operadores, né? O operador necessidade e o operador possibilidade. Suficiência aí já é outros 500. Aí o Arturo diz, é necessário para B, parece tão contraintuitivo. Não, não, mas porque parece que se A for falso, B não pode ser verdadeiro. Peraí, é tipo isso. A é necessário para B, aí no caso
essa frase que o Arthur escreveu, significa que é B implica A. Isso. Mas é isso mesmo. Para ser suficiente, né, só para fechar essa discussão de suficiência e necessidade, por exemplo, suficiente é sempre algo que é menos que o necessário, tá? Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo, bem idiota, eu peço até desculpa pelos exemplos, mas tipo assim, todo mundo aqui que está nesse chat, né, que está no Google Meet hoje, faz defeca, né, sei lá, urina, né? Então, como é que a gente chama isso? Necessidade, veja o termo que eu estou falando, necessidade fisiológica. Por que necessidade? Porque todos fazem. Então, necessário é algo que contempla todo mundo. Suficiência, não. Suficiência, não existe essa coisa. Ou você defeca, tipo assim, você não tem como eliminar pelos poros da pele, né? Porque se fosse, se alguém consegue eliminar as fezes pelos poros da pele, né? Supõe esse exemplo esdrúxulo, né? Imagine um super-herói que faça isso. Então, para esse super-herói, é suficiente, não é necessário ele mais defecar. É suficiente que saia pela pele, né? Vamos supor isso. O que eu quero dizer com esse exemplo besta, né, que eu acabei de falar agora, é que o suficiente é menos que o necessário. Então, qual é o mínimo, né, para a implicação ser verdade? É que o A seja falso. Por isso que o A é suficiente para B, né? E o B, né, necessariamente tem que ser verdadeiro para a implicação ser verdadeira. É mais ou menos esse sentido. Não sei se deu para vocês entenderem, não sei se eu me fiz, né, não sei se eu fui claro. Tá, deixa eu continuar aqui com as perguntas. Depois ver os comentários de coisas que que eu estava fazendo. Tarsila perguntou se eu já fiz a C ou a D da 1. Na verdade, eu não fiz nenhuma, né? Porque a gente ainda vai chegar nas aulas de discussão dos exercícios. Bom, vou responder essa pergunta do Lucas aqui. Não sei se ele, né, depois que eu falei da implicação, ele colocou aqui. Então, para ser implicação tautológica em A implica B, todos os itens da coluna de A que forem verdade devem necessariamente implicar em verdade na coluna de B. Se uma só implicação em falso já não existe mais implicação tautológica, é porque aqui você só colocou uma fórmula nessa pergunta, tá? Para ter implicação tautológica, é uma fórmula. Eu tenho que verificar se a verdade de uma fórmula implica na verdade de outra fórmula. É mais ou menos essa a ideia. A implica B é só porque A tradicionalmente é uma variável ou uma constante de predicado, né? A e B são constantes de predicado, então do jeito que está escrito A implica B é uma fórmula só, isso aí. Aí uma fórmula só, ela pode ser uma tautologia ou uma contradição ou uma contingência.
Então, eu não posso dizer que o antecedente implica tautologicamente no consequente. Não, isso aí não posso dizer. Eu chego já nesses comentários, né? Porque ela falou que eu vou resolver, tá? Tá, sei lá, essas que tem exponencial, centro, eu posso fazer sem problemas, tá? Deixa eu só ver aqui mais perguntas. A pergunta do Lauro, né? Sempre que você conseguir desenvolver delta, isso aqui eu já respondi. A da Brenda, vou responder a da Brenda agora. O exemplo zero de limites. Você falou que era só fazer o conjugado do numerador e depois o conjugado do denominador, sem o O. Mas eu tive dificuldade de fazer. O senhor poderia fazer? Tá, vou fazer esse aqui. Bom, vou fazer essa, tá? Que a Stephanie. Sendo que eu vou ver se eu faço uma mais simples, tá? Só para não ficar assim, para não escrever tanta coisa. Os gatinhos eu vou mostrar à noite, tá? Não vou mostrar agora de manhã, não. De manhã é dúvida, então eu falei para a turma, né? Então vou mostrar para a turma inteira. Ok. Então vamos imaginar esse limite aqui. Não, aqui não. É, deixa eu ver. Pronto. Peguei esse exemplo aí que ele é menor do que aquele. E aí eu vou precisar aplicar dois conjugados, tá? Só eu estou respondendo aqui a pergunta da Brenda, tá? Só para. Muito bem, então aqui vamos aplicar os respectivos conjugados. Então esse aqui, como eu vou fazer produtos, né? Então tem que escrever aqui entre parênteses. Então vamos fazer os respectivos produtos. Então eu vou multiplicar
inicialmente por esse. Já já eu ajeito os sinais, tá? E depois por esse. Então fica assim, né? Eu peguei esse limite inicial, tá? E fiz os produtos aqui dos conjugados respectivos. Tudo bem até aí? Ok. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer só os produtos que me interessam. No caso, por que que eu joguei... Peraí, só um minuto. E é? Então, a gente vai fazer só os produtos que nos interessam, que no caso é esse parênteses que eu estou com o cursor em cima, tá? Com esse, e esse denominador com o denominador da terceira fração. Então, fazendo isso, vai ficar assim, né? Sabemos que esses produtos, o que a gente vai fazer é produto da soma pela diferença, então isso aqui vai ficar assim. Deixa eu só copiar aqui a expressão e fazer as alterações que nos interessam. Então, fazendo esses dois produtos aqui, raiz de x vezes raiz de x vai dar x, né? Então, no caso, aqui no caso, deixa eu ver, vai ficar assim. E esse daqui, né, com esse, vai ficar assim. E quando eu fiz o produto, eu vou só apagar o que eu já fiz o produto. Esse daqui já foi no produto, né? Então ele vai sumir. Então deixa eu ver aqui. Esse aqui não vai existir mais. E esse aqui não vai existir mais. Né, que eu fiz o produto. Então vou colocar o resto como uma fração só. Então, vou pegar esse aqui.
colocar aqui. Ficou faltando. Pronto, fica assim o produto, né? Deixa eu só ajeitar aqui que ficou um negócio esquisito aqui. Pronto. Quer dizer, ainda tá, né? Deixa eu ajeitar isso aqui. Muito bem, não sei se vocês conseguiram acompanhar os passos. Por que que esses nos interessam? Porque os outros não vão zerar quando eu fizer x ir para 1. Só repetindo, né? Joguei os dois conjugados. Qual é o produto que nos interessa? O produto que, no caso, vai nos interessar, né? É aquele que são aqueles que eu vou fazer o produto da soma pela diferença. São eles que nos interessam. Então, são esses dois aqui, né? Que o cursor tá indicando o produto e esses dois aqui, né? Esse com esse. Os demais eu vou só repetir, né? Que foi o que eu fiz aqui. Eu repeti aqui. Aí, ao fazer isso, o que, que a gente observa, né? Aqui vai ficar x menos 1. Aqui vai ficar 3x mais 1, menos 4, né? Desculpe aqui, porque é levar esse com esse, né? 2 vezes 2. Então aqui é 4. Deixa eu só ajeitar isso também. Aqui vai dar 4. Muito bem, aí no caso aqui vai ficar 3x menos 3, né? Que o próximo passo vai ficar assim. Vou só arrumar aqui agora. Aqui eu só fiz copiar, né? Então vai ficar assim. E eu ainda posso escrever. Deixa eu escrever logo do jeito que. Tá? Não sei se vocês visualizam isso que eu escrevi. Né? Que no caso, esse aqui vai dar 3x menos 3. Aí eu coloquei o 3 em evidência. Vai ficar x menos 1. O que vai acontecer com essas duas parcelas? Elas vão se cancelar. Tá? E a partir do momento que eles se cancelam, se eu fizer x igual a 1, nesses outros casos aqui, não vai dar zero, né? Não vai dar zero. Então, no caso, vai ficar assim. Cancelando esses dois, vai ficar
eu só cancelar quem eu quero. Esse aqui vai embora. Esse também. Então vai ficar assim, né? Um terço. Vai ficar assim. Né? Desse para esse. Né? X menos 1 vai se cancelar aqui. Vai ficar só um terço aqui, que é essa fração aqui. Né? Que é 1. E quando x se aproximar de 1, 3x vai se aproximar de 3, mais 1 vai se aproximar do 4. Raiz do 4 é 2, né? Mais 2 vai dar 4. Vezes 1 dá 4, né? Então isso aqui vai dar 4 aqui, tá? E quando x se aproximar de 1 aqui, isso aqui vai se aproximar da raiz de 1, que vai ser 1, mais 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Então tá aí. Seria o resultado desse limite aqui que eu criei, tá? Esse aqui. Eu criei inicialmente esse aqui, que tem a mesma cara do item O, que eu não fiz. E esse seria o mesmo caminho do O, inclusive. Tá? Não sei se ficou claro aí para vocês. Tá, ok. Você entendeu, né, essa questão de só multiplicar quem nos interessa? Porque teve um aluno que me mostrou uma resolução, ele fez os outros produtos, então ficou bem grande assim. Dá para fazer? Dá, mas fica mais difícil, né? Aqui, como eu deixei os termos em parênteses mesmo, aí deu para visualizar, aí você visualiza, né, quem você, no caso é só substituir. Ok, deixa eu ver aqui na ordem das perguntas. Tá, aí, sim, da exponencial, usa log, tá. Lucas de Lima. Se possível, explicar novamente as definições 4.9.3, 4.9.4, consequência tautológica, eu não consegui entender nem consegui visualizar na prática como funciona. Professor, fiz aqui o do teorema. Antes de terminar, posso compartilhar a tela com o seu para dar uma olhada? Pode. Quer compartilhar agora? Aqui eu pulei, tá, Lucas? O dele, que se eu não me engano eu tinha pedido para ele fazer, tá? Se ele só exibir, aí já já eu respondo a pergunta do Lucas de Lima, tá? Que é de novo a como é que eu digo? Em relação às questões questões não, as definições, tá? De modelo, de implicação semântica, né? Tautológica. Então, Christian, pode exibir tua tela aí, tá? Quer que eu libere o microfone também para você? Eu fiz, como o senhor falou, abri a definição. Daí, depois eu joguei para os módulos, as distâncias para os módulos, e fui desenvolvendo, sendo que aqui nesse passo, daqui para cá, eu tomei epsilon mais b como sendo m, porque ele vai ser um valor positivo e que eu já pré-estabeleci para poder ficar igual que tem aqui no teorema.
Cadê? Ponto, ponto 1. Para ficar igual o que tem aqui no teorema. Não sei É, se fiz correto. é só exiba a sua tela. Não sai, não. O cara tem que exibir de novo. Exiba só a tua tela aí, Christian, por favor. A tela que você fez a resolução. Pronto, deixa aí nessa tela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Vocês estão vendo meu cursor, né? Ah, que chato. Quando eu boto meu cursor, aí eu fico com essas opções aqui. Fixar na tela. Bom, tá correto que você fez. No caso, essa linha aqui tá correto, tá? Essa abertura também tá correto. E essa abertura tá correto. É, ah, tá. Faltou só tem um detalhe para você concluir isso aqui, tá? Porque no teorema, se eu não me engano, é em módulo. Essa distância aqui é um módulo, tá? Então você vai ter que chegar que o módulo de f de x menos zero é menor do que m. Aí eu vou aproveitar esse passo que você fez aqui. Vou aproveitar esse passo aqui, tá? Essa linha que você fez aqui. E o único passo que falta para você concluir, né, em módulo aqui, é o seguinte. O único passo que falta é esse. Deixa eu só escrever o que você escreveu lá. Você tem que o f de x, ele está entre epsilon mais b e menos epsilon mais b. Não é assim? Essa foi exatamente a linha lá que eu destaquei. Aí, o que que falta, né? Falta só você dizer isso, né? Esse B aqui, eu não sei se ele é positivo. Deixa eu ver aqui se na definição ele diz. Ah, não, aqui é definição. Não, ele diz que é real, né? Tá. Aí teria que abrir duas possibilidades aí. Mas aí deixa eu abrir uma das possibilidades. Suponha que esse B é positivo. Aí o que que acontece se eu fizer menos B menos epsilon? Então, se eu fizer menos B menos epsilon, ele vai ser menor do que essa parcela aqui que você escreveu. Então, isso aqui vai ficar assim.
Não sei se deu para visualizar, tá? Né? Esse cara é positivo. Eu estou supondo que esse também é, inicialmente. Não é nem no teorema, estou supondo aqui, né? Só para concluir a demonstração. Então significa que se eu troco eles dois sinal, né, ele vai se tornar algo menor do que esse. Porque se B é positivo, menos epsilon ainda continua positivo. Mas se eu trocar o sinal desse, ele se torna negativo, então ele fica menor. Pronto, aí sim, aqui, esse carinha aqui, se eu disser que ele é meu K, né, o epsilon mais B, na verdade é M, né, lá que eu uso. Se eu disser que ele é meu M, esse aqui vai ser meu menos M. Aí sim, né? Deixa eu só escrever lá no final. Isso aqui vai ser igual a menos M. Aqui que significa, né? Que f de x está entre m e menos m. Ou seja, aí sim o módulo de f de x, o módulo de f de x vai ser menor do que m. Aí ela é limitada. Aí você mostra que ela é limitada naquele intervalo. Tá? Então, no caso, faltou só isso. Aí você pode me perguntar, sim, professor, beleza, entendi, massa. Tá, mas se B for negativo, aí a conta só inverte o sentido, tá? Esse aqui, deixa eu escrever aqui. Né? Deixa eu escrever a informação completa. Esse aqui é se B for positivo. Essa é a ideia. Se B for negativo, aí você vai fazer isso. Vou botar aqui embaixo. Se B for negativo, aí o que vai acontecer é isso aqui. Só o áudio. Ah, e agora? Apareceu, né? Tá, vou botar agora o B positivo. Se B for positivo, o que vai acontecer vai ser isso aqui. É isso. Aqui, se B for negativo. Tá? Então, tem alguns momentos que a gente vai precisar de umas encurralar, tá? Isso aí a gente vai trabalhar mais quando for trabalhar os exercícios. Inclusive, vai ser bem árduo, assim, né? Principalmente aqui, né? Quadro que é amplo, você vê tudo, é uma coisa aqui, você só vê uma parte. Beleza?
Eu acho que o que está aparecendo aqui é a tua apresentação, né, Christian? Isso aqui que eu estou falando. É a minha tela? Ah, tá. Tá bom. Ok. Muito bem. Então vamos seguir a ordem aqui das perguntas. Tá, deixa eu só. Stefan, a Breno comentou, entendeu? Entendo, sozinho eu tenho dificuldade de visualizar. É, isso é muito comum, tá? Essas disciplinas, tanto essas duas que eu estou ministrando, elas têm esse caráter. Na aula, né, eu falo, né, aí às vezes vem uma luz, aí quando estuda só, parece que a luz se apaga, né? É muito comum isso, tem que... É diário, assim, né? Se ficar exercitando diariamente, lendo, relendo, lendo, relendo, aí vai chegar uma hora que essa luz vai começar a aparecer, né? É como se fosse o desprendimento do cordão umbilical, né? À medida que vocês vão, né, se esforçando, aí o tempo vai passando, aí vocês vão perdendo essa dependência das discussões, né? Vocês vão visualizando sozinho, mas isso é bem comum. Eu tive também algumas dificuldades dessa, né? Quando estudante e quando professor, né? Escutei muito isso, escuto também. Né? Tá. Muito bem. Por hora, parece que deu uma sonada aqui nas dúvidas, tá? Se ninguém tiver. Deixa eu ver, tem um aqui, ó. Eu não... Ah, tá, não tem. Bom, é, aqui, pode perguntar. Tá, aqui no. Delta é conjunto de formas. Ah, faltou um aqui. Faltou uma. Faltou responder uma pergunta. Fórmula é tipo, é exatamente. No texto tá bem. Eu exemplifico aqui, ó. O que é uma fórmula? Qualquer estrutura dessa natureza, tá? Ou só uma letra maiúscula acompanhada de uma letra minúscula, uma letra maiúscula acompanhada de várias letras minúsculas. Então, tudo isso é fórmula, tá? Esse que você escreveu também, né? Sendo que isso que você escreveu é uma coisa desse tipo aqui, tá? É uma estrutura desse tipo A e B, tá? Faltou esse, é verdade. Faltou esse aí das definições. Então, vamos aqui para as definições. Foram essas daqui. Né? Então, pelo que falaram ontem, né, o pessoal comentou que deu para visualizar essa primeira definição, tá? E essa definição tem aqui praticamente nesse exemplo, né? Essa função aqui é como se fosse meu alfa do texto, né? Aí, quando é que alfa implica tautologicamente em beta, né? Que é quando é que essa fórmula implica tautologicamente nessa fórmula. Aí vamos só fazer a leitura aqui. Se para toda valoração, né, que torna a minha fórmula verdadeira, aí se a gente for olhar, qual é a valoração que torna essa fórmula verdadeira? Né? Só a primeira. Só quando A e B forem verdadeiros. Aí o que foi que aconteceu com a fórmula na sequência? Também foi verdadeira. Então o que significa?
que essa fórmula implica tautologicamente nessa. É isso que diz essa primeira definição. Tá? Só para reenfatizar. Isso aqui à noite eu também vou falar, né, novamente, porque ficou só a minha frase na aula de ontem, ela só teve um detalhe que eu precisei reformular, mas não vai alterar muita coisa, né? Assim. Tá, e a segunda definição, né, é quando uma valoração é modelo de gama. Aí a gente escreve assim, tá? Então, uma valoração é modelo de gama quando essa valoração torna todas as fórmulas de gama verdadeira, né? Então, aqui eu escrevi duas, mas imagine que eu tenho várias fórmulas aqui e todas elas suponha que são verdadeiras aqui, né? Sei lá, para A verdadeiro, B verdadeiro, suponha que todas as fórmulas que eu escrevi aqui na sequência vão se tornar verdades. Então, todas essas fórmulas é meu gama. O gama é um conjunto de fórmulas. Aí eu vou dizer que essa valoração aqui, né, essa e essa, ela é modelo para todas as fórmulas. É mais ou menos por aí. Tá? Então, uma valoração que no meu exemplo é considerar todas as variáveis verdadeiras, ela seria modelo, né, se tornasse todas as fórmulas verdadeiras. Essa seria a definição 4.9.3. A definição 4.9.4, ele só quer saber, na verdade ele define, né, quando é que é uma consequência tautológica. Então, uma fórmula alfa, né, pegue uma fórmula de um conjunto de fórmulas. Essa fórmula é consequência tautológica de gama se a valoração que torna todas as fórmulas de gama verdadeira torna a alfa também verdadeira, né? Então, vamos só usar esse exemplo aqui para ajudar, né? Suponha que essa fórmula é alfa, eu quero saber se é consequência tautológica. E suponha que depois aqui tem várias fórmulas, tá? E suponha que essa valoração aqui torna as outras verdadeiras. Mas quando eu aplicar nessa em particular, também torna verdadeira. Então, significa que essa fórmula ela é uma consequência das outras, né? Porque eu peguei a valoração que torna as outras verdadeiras e tornou essa nova verdadeira. E tá, eu falo já da. Tá, e essa definição 4.9.5, né, alfa é tautologicamente equivalente a beta, se para toda valoração, né, as duas fórmulas têm os mesmos valores. Então, essas duas aqui eu não posso dizer que elas são tautologicamente equivalentes, porque tem uma valoração, tá, que torna, né, essa valoração A verdade e B falso, faz com que a valoração seja diferente. Né? A primeira fórmula deu falso e a segunda fórmula deu verdadeiro. Então, elas não podem ser, tá? Não necessariamente precisa que todas sejam verdades, precisam só que dê os mesmos valores, né? Para as respectivas valorações. Então, essas são as definições, né? As explicações são essas que eu acabei de falar. Então, o exemplo é 18. Pronto, o exemplo é 18, né? O que eu quero saber, né? Eu quero saber aqui se B é consequência dessas fórmulas. Então, eu tenho que pegar um modelo para as fórmulas e verificar se com esse modelo B também, né, se torna verdade. Né? Essa é a ideia. Aí, deixa eu só repetir, né? Essa ideia é interessante a gente comentar. Vou pegar aqui um editor mais simples. Então, só repetindo, né? Eu tenho as fórmulas A ou beta, tenho a fórmula não A
não há. E eu quero saber se a consequência disso é B, né? Ou seja, se com as valorações dessas duas formas, eu garanto, né, a verdade dessa. O que foi que a gente fez ontem, né? Bom, vamos pegar uma valoração aí que A ou B seja verdade. Ora, mas quando é que A ou B é verdade, né? A ou B é verdade se A for verdade ou se B for verdade. Um dos dois, tá? Deixa eu só pôr isso aqui entre parênteses. Bom, se isso acontecer, então a primeira fórmula vai ser verdadeira, né? Qualquer valoração que eu pegue, né, é qualquer valoração que um dos dois seja verdadeiro, né? Então, só sendo mais simples. Para outra fórmula, né, para aqui, vou botar embaixo, é a verdade de... Vou aumentar, tá, um pouquinho. Para outra fórmula, né, não há, para não há ser verdade, a gente viu que A tem que ser falso. Aí agora a gente olha as duas informações, né? Essa informação a gente vai olhar e a gente vai olhar essa informação aqui. Ora, aqui está dizendo que é um ou outro, mas a de baixo está dizendo que A é falso. Então eu sei que esse A é falso, mas aqui um dos dois tem que ser verdade. Então a conclusão, né? Conclusão, o B só pode ser verdadeiro. Então o que que significa? Que o B é uma consequência tautológica dessas duas formas. Tá? Essa seria a ideia do exemplo. Então, o que eu falei aqui, ó, essa informação aqui. Né? Quando uma fórmula, a negação de uma fórmula é verdade, é porque a minha fórmula é falsa. Aí, eu escrevi isso aqui, ó. Essa aqui é uma fórmula, né, que antecede, né, o que eu quero aqui que verificar se é consequência. Então, o que antecede, né, pelo teorema, pela definição, desculpe, né, para eu saber se é consequência tautológica, eu tenho que pegar um modelo para as fórmulas. O que é modelo? São valorações que tornam verdadeiras todas as fórmulas. Então, supus aqui uma valoração que torna a primeira fórmula verdadeira e a segunda também. Mas se essa fórmula aqui é verdade, é porque A é falso. E pela valoração da fórmula de cima, é um ou outro. Como eu sei que A é falso, então obrigatoriamente B tem que ser verdadeiro. Que é a conclusão aqui. Tá? A não pode ser falso ou verdadeiro. A segunda diz que ele é falso. Então, essa opção aqui não pode. Essa opção aqui não pode, porque eu já garanti o A. A é falso. Logo, o B tem que ser verdade, porque senão isso aqui não seria falso. Né? Conclusão, o B é verdadeiro.
Pode. Pode sim. É a mesma coisa. Essas vírgulas aqui equivalem a I. Eu podia reescrever isso aqui assim. É a mesma coisa do que eu escrevi aqui, tá? Sendo que aí, no caso, eu estou transformando uma fórmula só, que também não tem problema, né? Quando é que essa fórmula toda é verdadeira? Quando todo mundo for verdade, né? Então, essa parte é verdade e essa parte aqui também é verdade. Então, tá tudo certo. Alguém tem mais alguma pergunta? C e D dá 1. Deixa eu ver, questão 1. Do cálculo, no caso, né? Aqui não é cálculo. Bom, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não chegamos ainda na exponencial. Deixa eu só mostrar aqui esse caderno que acho que tem uma coisa que parece com o que vai ser usado. É, isso. O gama maiúsculo são todas as fórmulas gama. E o minúsculo é qualquer fórmula. Aí é a mesma ideia de x maiúsculo é conjunto, x minúsculo é elemento. Gama maiúsculo é conjunto de fórmulas, gama minúsculo é fórmula, uma qualquer. Esse está no cigarro, assim. Isso aqui que eu estou exibindo é um negócio. Deixa eu só. Isso aqui é a demonstração do E2, que é mais ou menos o caminho que se usa aqui é o caminho que se usa para responder eles, tá? Deixa eu só mostrar que esse E2. Que esse E2 é. Aqui, ó. Demonstração desse teorema. Limite de AX é igual a A elevado a B, tá? Quando x se aproxima do B. A do seno. A do seno eu não fiz ainda. Deixa eu, quer dizer, a do seno não tem aqui.
Agora, essa demonstração não é tão trivial, tá? Ela só é grande, tá? Por isso que não é interessante, pelo menos agora, nesse momento, eu resolver isso aqui para você, no caso, né, que me perguntou. Porque é bem violento, assim, eu vou ter que seguir mais ou menos os passos dessa demonstração para a questão lá da exponencial, tá? Mas, assim, falando bruscamente, é a mesma ideia. Para todo epsilon existe um delta, aí escreve aqui a fórmula, né? A fórmula não, a definição de limite. Aí eu abri essa parte aqui, aí começa a brincadeira, né? Tirei esse a elevado a b, que é constante, né? Somando ela nas três parcelas. Aí ficou isso. Apliquei o log, que é o inverso da exponencial. E aqui vai ficar só x. Por que, que é só x, né? Porque eu quero garantir que o meu x se aproxime de b. Então, eu parto da expressão a elevado a x para chegar em x. Aí, sendo que o x se aproxima de b, então subtrair o b aqui nas três parcelas. Pronto. Essencialmente é isso daí. Agora eu só tenho que garantir o delta. Aí quem é meu delta, né? Se esse cara for meu delta, menos delta tem que estar depois desse carinha aqui, né? Se esse cara for meu menos delta, meu delta vai estar depois desse, né? É isso que eu tenho que garantir, que é a minha verificação aqui embaixo. Tá? Ou eu suponho que meu delta é esse, ou que menos delta é esse aqui. Aí pronto, eu tenho que verificar, né? Se menos esse cara pode ser menor do que esse, ou o contrário. Aí pronto, aí eu começo a... Aí o resto aqui é só manipulação. É, no caso, o seno também segue um pouco da ideia desse E2, tá? Mas aí, aqui eu usei logaritmo. Para a função seno eu vou ter que usar o arco seno, né? Que é a função inversa. Mas eu vou, assim, quando a gente chegar nos exercícios, né? Eu vou fazer, provavelmente, todos eles, né? Dessa questão, que ela é bem violenta, mas, assim, continue tentando. Eu não vou deixar de fazer, tá? Só acho que não é interessante fazer agora. Vai demandar muito tempo. Ok. Mas é como eu falei, eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar esse também e vou fazer o do exemplo um. Só acredito que eu não cobrar, eu não sei se é interessante eu cobrar isso, né? Se a galera tiver muito afiada, eu cobro. Muito bem, e aí, mais perguntas? Toma. Vamos ver aqui o que o Lucas diz. Quando diz na definição 4.9.3, valoração V é um modelo do conjunto gama, se para toda fórmula gama que pertence ao conjunto de fórmulas gama, a valoração da fórmula de gama é uma verdade. Essa frase só precisaria ser: a valoração da fórmula de gama torna ela verdade. Como que a valoração de uma fórmula pode ser requerida como verdade se ela pode apresentar diferentes valores de verdade a depender dos valores de verdade de suas fórmulas atômicas? Então, a valoração é isso. É você pegar os valores das fórmulas atômicas de tal maneira que a sua fórmula dê verdade. Essa é a ideia. Então, por exemplo,
Nesse caso aqui, né, nessa fórmula aqui, qual é a valoração que você vai usar para que essa fórmula que está destacada aqui, né, nessa espécie de Excel, seja verdade? Só a primeira linha, tá? Seria isso. A minha valoração que eu vou usar, né, se eu quiser usar ela para verificar outras, é só essa, A sendo verdade e B sendo verdade. É isso. Você vai gerar. Até mais, Tarsila. Boa tarde para você também. Você vai pegar os valores de verdade das atômicas que a sua fórmula se torna verdadeira. Valeu. Valeu, valeu. Que é isso? Quem sou eu? Tá. Ainda tem perguntas? Ok. Que bom. Tá, é intere. Valoração. Valoração é modelo de gama. Gama não é modelo, gama é fórmulas. Modelo é valoração, que torna verdadeiro. É the truth. Tem livros em inglês que as tabelas verdades é T ou F, ou 0 ou 1. Isso. Você está dizendo isso, né? Que existe uma valoração que torna todas as fórmulas de um conjunto de fórmulas verdadeiro. Então, esse V é modelo. Positiva não, verdadeira, tá? Mas é o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Inclusive, também, em certos contextos, é 0 ou 1. Sim, sim. Sim, sim, entendo. Mas todas as dicotomias, elas têm correlação com essa questão de verdade ou falsidade. Dicotomias são quaisquer fórmulas que só me dão duas opções, que é o verdade ou falso, 0 ou 1, e por aí vai. Tá, obrigado a vocês.